Antes de começar esse vídeo, eu preciso fazer uma espécie de explicação para evitar que as pessoas que estão me vendo nesse momento tenham uma má interpretação ou interpretem de um modo equivocado o vídeo. Esse vídeo ele vai conter dois momentos, não vou falar de duas partes porque é um vídeo só, mas ele vai conter dois momentos. O primeiro momento é uma análise do ponto de vista eleitoral e o segundo momento é uma análise do ponto de vista sociológico. Então, tudo que eu vou dizer nessa primeira parte é pensando nas eleições de 2022 e como construir uma narrativa ou construir uma abordagem para vencer as eleições de 2022. Não vou levar em consideração o ponto de vista sociológico, porque o que eu quero mesmo é abordar, interpretar e refletir sobre o ponto de vista da eleição de 2022. Quando eu for falar do ponto de vista sociológico, aí eu aviso vocês, eu vou falar, olha, pensando agora do ponto de vista sociológico, mas é para evitar má interpretação, para evitar maus entendimentos, tá bom? Mas esse vídeo eu estou fazendo ele porque eu não sei se vocês viram a entrevista mais recente do Lula, que foi uma entrevista para o Diário do Centro do Mundo. Foi uma entrevista muito boa. E nessa entrevista o Lula ele mostrou que ele está com um discurso muito bem afiado, com o discurso que ele deu quando ele saiu da prisão em Curitiba e com as inclinações e com as indicações que ele passou para o PT de como abordar do ponto de vista eleitoral toda a estratégia para chegar em 2022. Porque o que o Lula falou? Vamos abrir aspas para ele. Ontem eu tive com uma pessoa que trabalha no Uber, isso o Lula falando. Ele paga R$ 1.660 no carro e tira 1.000 e poucos por mês. Isso é chamado de empreendedorismo. A palavra é bonita, empreendedorismo. Palavra chique, bonita. Essa é a finese do capitalismo. Sou empreendedor. Conseguiram criar na cabeça da sociedade que mesmo empobrecendo está progredindo. Então o Lula teve essa abordagem. Eu acho interessante, eu concordo com o ponto de vista do Lula, concordo com a fala do Lula e ele prossegue. O Brasil está numa situação em que a renda está caindo, os empregos que surgem são totalmente precarizados. E vendo a sociedade sendo obrigada a achar que é maravilhoso entregar pizza de bicicleta, entregar pizza de Uber, e não percebem que estamos desempregando muita gente. É importante vocês se atentarem para a equipe econômica, para o que Guedes está fazendo. O Guedes nunca usa a palavra desenvolvimento, ele usa a palavra destruição do patrimônio público brasileiro. Ele quer vender tudo, ele quer arrecadar dinheiro para quê? Com o apoio da mídia, muita gente da mídia pode até não concordar, mas como ele está fazendo a política de terra arrasada que a elite sempre defendeu. Então o que o Lula está fazendo aqui? O Lula, quando ele saiu da cadeia, ele já falou, o brasileiro ele está entregando, o jovem, o trabalhador está entregando pizza de Uber, está entregando pizza de bicicleta, o trabalho está sendo precarizado, e ele passou um indicador, passou uma diretriz para o PT, não atacar a parte econômica, mas sim a precarização do trabalho. E por quê? Ponto de vista eleitoral. Quando nós começamos a analisar os indicadores econômicos, há uma melhora nos indicadores. Há um crescimento dos empregos formais, há um crescimento do PIB, a construção civil está aumentando, há um aumento da construção civil e isso há uma arrecadação maior de empregos. O Natal desse ano vendeu mais do que o ano passado. Há uma perspectiva da economia crescer 2% no ano que vem, há um aumento no turismo. E as pessoas começam a ver isso nas notícias, nas manchetes, nos jornais, e elas começam a ter a percepção também de que a economia está melhorando. Eu sei que você vai falar aqui nos comentários, você vai dar N motivos, N argumentos para falar que a economia não está melhorando. Mas nós temos que pensar que essa primeira parte da análise do vídeo é uma análise do ponto de vista eleitoral. E o senso comum, a percepção coletiva é que a economia está tendo uma melhora. E os números estão aí para provar isso. Então, se o PT, na visão do Lula, ficar tripudiando em cima da economia, falar que a economia não está melhorando, que a economia está piorando, que a economia não se desenvolveu, é dar murro em ponta de faca. O PT vai ficar parecendo aquele mau perdedor. Por que mau perdedor? Porque, poxa, os números estão aqui e o PT quer nos convencer que a economia está ruim? Não, não está ruim. Os números estão aqui para mostrar que o PT está falando uma bobagem. Então o que o Lula fala? Nós não podemos atacar a economia. E ele já falou isso recentemente. Nós precisamos criticar Paulo Guedes, que é o grande calcanhar daqueles do governo Bolsonaro. A gente já falou isso o ano passado inteiro. E também atacar a precarização do trabalho.
Porque esse sim é um ponto importante. Porque se nós temos uma percepção coletiva, e nós estamos falando ainda do ponto de vista eleitoral, e nós temos que trabalhar no ponto de vista eleitoral com a percepção coletiva, com o senso comum. Por quê? Porque é a maioria que vai escolher o presidente. Então nós precisamos trabalhar com o senso coletivo para construir a narrativa, construir a estratégia que vai levar o candidato vencedor. Então, se o senso comum, se a opinião pública acredita que a economia melhorou, também a opinião pública percebe que há uma precarização no trabalho. Porque isso fica muito óbvio. É difícil você identificar um motorista de Uber, mas nos grandes centros urbanos é muito fácil você identificar um entregador de iFood, um entregador de Rappi. Basta ver aquela caixa vermelha na parte de trás da moto, na garupa da moto. É chamativo. E as pessoas estão vendo, há um aumento desse tipo de trabalhador. Todo lugar que você olha, você vê o pessoal passando para lá e para cá com aquelas motinhas de Rappi, com aquelas motinhas do iFood. Então há uma sensação coletiva, há uma percepção coletiva de que o trabalho está ficando degradado. E aí sim, entrando no ponto de vista sociológico, nós podemos começar a questionar esse tipo de trabalho que está sendo feito e se de fato a economia está melhorando. A economia, ela melhora com um trabalho informal? É claro que não. Aí agora nós vamos para o ponto de vista sociológico. O Lula ele fala o seguinte, isso é muito preocupante, essa fala do Lula mostra um lado que me preocupa muito, quando ele fala o seguinte: o Brasil está numa situação em que a renda está caindo, os empregos que surgem são totalmente precarizados, e vendo a sociedade sendo obrigada a achar que é maravilhoso entregar pizza de bicicleta, entregar pizza de Uber. E de fato, a sociedade ela começa a acreditar que esse tipo de trabalho, que é maravilhoso, né? Porque como o Lula falou anteriormente, eu começo a criar empreendedores. Mas que tipo de empreendedorismo é esse? Isso não é um empreendedorismo. O empreendedor é quando o cara vai, abre o seu negócio, abre a sua lojinha, contrata 2, 3 funcionários. O empreendedorismo, entre aspas, do Uber não é empreendedorismo. E isso, é claro, vem de toda essa percepção do neoliberalismo que está embutida também na nossa sociedade, onde todo mundo pode prosperar, ficar milionário e viver de renda. Mas nós sabemos que não é assim. E da onde que vem esse tipo de percepção? Nós temos que resgatar os preceitos do Bauman, que nós falamos muito aqui no canal. O Bauman, ele fala sobre os tempos atuais, a idade contemporânea, que ele gosta de chamar de modernidade líquida. Eu gosto de chamar de pós-modernidade, como você queira chamar. Eu prefiro chamar de pós-modernidade e vai ser assim que eu vou chamar no resto do vídeo. Na pós-modernidade, há uma individualização do indivíduo, né? Há uma atomização do indivíduo, há uma espécie de solidão do indivíduo. Nós nunca estivemos tão individuais ou individualistas como nós estamos hoje na nossa sociedade pós-moderna. Basta ver a quantidade de livros de autoajuda que nós temos. Ah, mas significa que a população está com maiores problemas psicológicos? Tudo bem, pode ser isso. Mas ao invés de tentar ir a um psicólogo, ir a uma pessoa que pode ajudar, um terceiro que pode te ajudar, a pessoa recorre ao livro de autoajuda, ou seja, você se ajudar. E a sociedade pós-moderna, na visão do Bauman, é a sociedade do faça você mesmo. Você é senhor de si. Você pode fazer absolutamente tudo o que você quiser. Basta entrar na internet e fazer um tutorial, que você vai conseguir aprender inglês. Basta você comprar um livro, que você vai conseguir se ajudar. Basta você ver 2, 3 vídeos na internet, que você vai aprender como poupar dinheiro, ter educação financeira. Basta você entrar num tutorial e você vai saber fazer a cebola do Outback. Vai saber fazer o lanche do McDonald's. E não existe na nossa sociedade, no mundo pós-moderno, nada mais faça você mesmo do que compras. E nós hoje somos uma sociedade do consumo. Somos uma sociedade do espetáculo da mercadoria. A mercadoria, ela desfila nas nossas frentes, seja nas gôndolas, com as suas embalagens, seja na televisão, com as propagandas, ou seja, em casa mesmo. Eu olho para esse copo com água e eu fico admirando o aspecto estético dele. Eu olho e admiro esse copo e a forma como eu interajo com ele. Por exemplo, o creme. Aquele produto, eu compro aquele creme para passar no meu corpo, para passar na minha pele, para passar aquele shampoo, para passar o perfume, não mais para outra pessoa admirar, mas para eu sentir a doçura da minha pele, a textura sedosa da minha pele, o cheiro do meu perfume, a textura do meu cabelo, como ele está macio, como ele está liso, como ele está gostoso. Não é mais para outra pessoa acariciar meu cabelo, é para eu mesmo me acariciar, porque nós somos uma sociedade altamente individual.
E nessa sociedade altamente individual, as pessoas começam a acreditar que elas podem ser patrões. Mas patrões de quem? Patrões delas mesmas. E aí nós começamos a criar esse empreendedorismo que o Lula fala que é o empreendedorismo do Uber. De fato, o rapaz que trabalha no Uber, o motorista do Uber, ele é um empreendedor. Ele é PJ. Ele é o MEI. O que é o MEI? Microempreendedor individual. Então ele é um empreendedor, mas ele é um empreendedor de quê? Ele é um empreendedor dele mesmo. Ele é chefe dele mesmo. Então ele não tem patrões, mas ele é o seu próprio patrão. E aí que começa as coisas. Porque quando você é o seu próprio patrão, você é responsável por si mesmo. E qual que é a segurança jurídica, a segurança trabalhista que você tem por si mesmo? Nenhuma, porque você é o seu próprio patrão. Então, quando você sofre um acidente com a sua moto do Uber, com a sua moto no iFood, o que acontece? Acabou. Se você se machuca, você não tem seguro-desemprego, você não tem um seguro-saúde, você não consegue mais ter aquela renda. Então, esse tipo de uberização da economia, ou melhor dizendo, uberização do trabalho, é muito ruim porque é um trabalho informal. Você é um empresário, mas você não tem carteira assinada. Você presta um serviço para uma empresa da qual ela não te dá absolutamente nenhuma garantia. E que tipo de serviço é esse que você presta que você é praticamente um funcionário? E aí que está a situação. E para uma melhora da economia, a economia informal, o trabalho informal é altamente nocivo. Porque eu não tenho garantias. Se amanhã ou depois, por alguma lei trabalhista, a Uber fecha. O iFood fecha, o iFood é comprado por outro grupo e fecha, mudam-se as regras. Ou você sofre um acidente e você já não está impossibilitado de trabalhar, como que você faz? A sua renda vai a zero. Do dia para a noite a sua renda vai para zero. E aí como você continua consumindo? Como você pode comprar produtos? E nós sabemos que sem a compra de produtos, sem o consumo das famílias, sem o consumo das pessoas, a economia não gira. E hoje o capitalismo, que na visão do Bauman, ele funciona com a ajuda do Estado. O que o Estado deve fazer? Os governos, as nações, elas devem garantir para o capitalismo um estado de propício para o consumo. Então, um crédito baixo, para que as pessoas, e segurança, para que as pessoas possam comprar, possam consumir, e assim a máquina pública, a máquina econômica, melhor dizendo, começa a girar. E o outro problema dessa precarização do trabalho que o Lula está falando é que depois de um tempo, quando você fica muito tempo trabalhando no Uber, você perde as suas capacidades técnicas da sua profissão antiga. Então, por exemplo, se você já era um motoboy e vai entregar iFood, você continua sendo motoqueiro, continua sendo motoboy. Só que ao invés de você trabalhar para uma outra empresa, você vira e vai trabalhar para o iFood. Se você já era um motorista de táxi ou motorista particular e vai para o Uber, tudo bem. O problema é quando você tem outra profissão e vai para o Uber. E não é ruim eu ser Uber, contanto que isso seja um complemento da minha renda. Poxa, eu quero fazer uma viagem, tenho uma dívida para pagar, vai vir uma conta lá para frente, tem um gasto que eu tenho um dinheiro que eu quero gastar, então eu trabalho de manhã e de tarde e à noite, nos finais de semana, eu vou lá, faço umas corridas de Uber. Tudo bem, o problema é quando o Uber ou o iFood passa a ser a sua profissão principal, a sua principal fonte de renda. É um emprego desempregado, porque depois de 2, 3 anos, quando que você trabalha para o Uber e trabalha para o iFood, você já perde as suas capacidades, as suas habilidades técnicas da sua profissão antiga, e aí você, para se reintroduzir no mercado de trabalho, fica muito, mas muito difícil. Então há um problema na precarização do trabalho, e falando da precarização do trabalho, nós podemos de fato começar a rediscutir a melhora da nossa economia, se de fato a economia está melhorando. Porque quando nós olhamos para os índices de trabalho informal, para a quantidade de pessoas trabalhando para o Uber, trabalhando para o iFood, sem carteira assinada, patrões delas mesmas, que é uma falsa ilusão, nós começamos a ver que a nossa economia não está melhorando tanto assim. E quanto mais tempo essas pessoas ficam longe das suas profissões, quanto mais tempo elas passam dentro do Uber, dentro do iFood, mais difícil fica para elas voltarem para suas ocupações originais. E aí a gente começa a ter, de fato, trabalhadores incapazes de ocupar os seus devidos cargos, as suas devidas posições. E isso gera um problema total para uma geração inteira. Então esse é um ponto que nós podemos discutir. Agora, do ponto de vista eleitoral, Lula está certo, porque há uma percepção das pessoas com relação à melhora da economia. E não adianta o PT ou as esquerdas quererem ficar dando murro em ponta de faca, porque os números estão aí
para desmentir. Entretanto, se partir por esse caminho da precarização do trabalho, da uberização do trabalho, aí você consegue ter uma discussão do ponto de vista eleitoral também interessante. Mas como eu falei, o vídeo ele tem duas abordagens, uma abordagem sociológica e uma abordagem eleitoral. Em algum momento elas acabam se encontrando, mas elas são pontos de vistas diferentes. Se você está querendo ver do ponto de vista eleitoral, use uma lente para você observar o fenômeno. Se você está olhando do ponto de vista sociológico, coloca outra lente para observar. Se você tentar observar os fenômenos com uma só lente, a eleição de 2020 com a lente sociológica, você não vai conseguir interpretar de modo apropriado. Bom, esse vídeo ficou um pouco extenso. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, eu abordo esse assunto. Se você quiser ler mais sobre isso, eu vou dar um segundinho que eu vou pegar 2 livros aqui para você, 2 livros do Bauman, para você entender um pouco melhor sobre essa questão da independência, do faça você mesmo, da individualidade do indivíduo, das pessoas. O primeiro é o livro Capitalismo Parasitário, do Bauman. Esse ele fala a função do Estado, a função dos governos no atual contexto pós-moderno, no atual contexto da modernidade líquida. E o outro livro é o livro da modernidade líquida. Então, também do Bauman, ele explica todo como funciona esse atual mundo que nós vivemos, que é esse mundo pós-moderno, a modernidade líquida, como o Bauman fala. Se você quiser ler, leia e compre esse primeiro, porque esse é a base de todo o pensamento, e depois você pode comprar o pensamento, o Capitalismo Parasitário. Tá bom? Ambos são do Zygmunt Bauman. Então você pode comprar esses livros, que são uma boa leitura para que você possa entender esse contexto social atual. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui no comentário que eu respondo para você sem nenhum tipo de problema. Também me siga no Twitter, @profleoficial. Fique ligado porque amanhã também, 8 horas da manhã, vai sair mais um vídeo a respeito das eleições de 2020 com essa cobertura super especial. Então fique ligado aqui no canal, ative as notificações para que você não perca nenhum vídeo a respeito dos assuntos que nós iremos abordar.